Muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito boa noite a todos. Nós estamos começando aqui um momento onde nós vamos dedicar aqui a meditação da palavra de Deus, tá? Todo domingo ali por volta das 8 horas da noite a gente procura dedicar ali 15, 20 minutos ou um pouco mais para que a gente possa meditar aqui numa palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa semana, para pedir ao Senhor que nos dê uma semana abençoada, tá? Estou aqui, está aqui também a Kátia também, não está aqui do meu lado, mas está aqui no sofá, o Juan também está aqui conosco. Todos os domingos nós dedicamos esse momento para meditar numa palavra de Deus para o nosso coração. E hoje nós vamos, se você tiver a sua Bíblia aí, você pode abrir ela em Êxodo, capítulo 19, e nós vamos ler a partir do versículo 16. Nós estamos falando daquele momento onde o povo de Israel é liberto lá da escravidão do Egito e é conduzido por Deus, ali por Moisés, pela mão do Senhor, ali no deserto, eles são conduzidos até o Monte Sinai. Eles não vão diretamente para a terra prometida, porque o propósito de Deus para a nossa vida, antes de conduzir-nos às bênçãos, né, as promessas materiais, sobretudo Ele quer que nós tenhamos uma comunhão com Ele, um encontro com Ele, porque isso, o mais importante na nossa vida é isso. E por isso que eles estavam ali diante do monte. Agora, o Senhor fala a Moisés o seguinte: olha, você fala com o povo o seguinte, vocês vão se preparar 3 dias se preparar, um primeiro, segundo dia, porque no terceiro dia eu vou me manifestar aqui nesse monte, tá? E o objetivo ali é que todo o povo tivesse a mesma experiência que Moisés teve e que mudou e transformou a vida dele. E o objetivo é também que nós tenhamos também essa experiência na nossa vida, né? Então, indo ali para a palavra de Deus, lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 16, né, ao amanhecer do terceiro dia, lembrando que Deus falou para Moisés o seguinte: olha, diga ao povo que se preparem, eles devem lavar as suas vestes, ou seja, eles devem tirar deles tudo aquilo que eles trouxeram do Egito, toda a contaminação que eles trouxeram do Egito. Por quê? Porque Deus os tirou do Egito, mas eles precisavam tirar o Egito de dentro deles. E por que eu falo isso? Porque o mesmo se aplica para nós que somos o povo cristão, né? O cristão, o evangélico, o cristão em si, seja ele de qualquer religião, se Deus te tirou do Egito, que representa, que simboliza o mundo, Deus nos tira, Deus pode nos tirar daquele lugar, mas somos nós quem precisamos de tirar aquele lugar do nosso coração, de dentro de nós. Isso é lavar as vestes, é se santificar, é você se purificar, é você se querer Deus, você abandonar algumas práticas, tá? A prática da prostituição, a prática dos vícios, a prática da mentira, a prática do palavrão, a prática, enfim, todas aquelas práticas que nós adquirimos no mundo, um mundo que vivemos longe de Deus, isso somos nós quem temos que lavar as vestes. Deus nos tira daquele lugar, mas somos nós quem temos que nos santificar para Ele. É claro, falamos disso na semana passada, que precisamos da ajuda dele para isso, por isso Ele nos dá a sua graça, tá? Porque uma santidade sem a graça de Deus, ou seja, na minha própria força, ela vai ser mentirosa, ela vai ser falsa, ela vai ser só uma vestimenta que os outros olham e dizem: esse aí é santo, mas lá dentro não tem nada disso, tá? Então é preciso da graça. O que é a graça? Muitos conhecemos a graça como o favor que recebemos de Deus sem merecer.
tá certo. Porém, vai além disso. Vai além do que de um favor que recebemos sem merecer. Vai muito além. É um poder que Deus nos dá, né, capacitando-nos para que nós possamos fazer a vontade dele. Sem a graça, nós não temos condições de fazer a vontade dele, tá? Tem uma passagem aqui de Filipenses, tá lá, tá aí na Bíblia, que diz assim, ó, é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar, é a graça. Ele coloca o querer da vontade dele, e ele nos capacita para realizar o querer dele. Normalmente a gente usa essa palavra imaginando que Deus coloca o querer, né, com relação às coisas desse mundo, e é Ele que nos dá a condição de realizar o querer das coisas do mundo, de conquistar isso, de conquistar aquilo. Mas na verdade esse querer é o querer dele, a vontade dele, que é colocada dentro da gente, e Ele também nos capacita para realizar a vontade dele. Isso se chama graça. Tá? Então Deus fala, ó, prepara, porque no terceiro dia eu vou vir e vou me manifestar. E aquele povo que estava acostumado apenas com os milagres, pensaram que estavam preparados. Tá? Aquela geração que estava acostumada de ver mar se abrir, as pragas do Egito, a forma como Deus os libertou, as curas que aconteciam no deserto, todos aqueles milagres, essa água saindo da rocha, você pode imaginar todas essas grandezas. Então eles disseram, poxa, estamos preparados. Estamos preparados para quê? Para ver a glória de Deus. Mas eles não sabiam ainda o que era a glória de Deus. Porque o poder dele fazendo a água sair da rocha, fazendo o mar se abrir, fazendo acontecer, né, alimentar milhões de pessoas no meio de um deserto. Isso é só uma pequena parte do que representa a glória de Deus. A glória de Deus é o seu poder, mas é também tudo o que ele é, toda a sua luz, todo o seu resplendor, todo o seu caráter, a expressão exata do caráter dele, a sua santidade, é tudo que Deus é. Isso é a glória de Deus. E eles, então, pensavam que era somente a manifestação do poder dele, como acontece nos dias de hoje. Muitos pensam que a glória de Deus é somente essa parte, quando a gente vê os milagres acontecerem, que são maravilhosos. Só que não representa só isso, é muito mais profundo que isso, a glória do Senhor. E eles, então, se equivocaram ao pensar que estavam preparados e foram pegos de surpresa. O texto de Êxodo 19:16 diz: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, uma trombeta ressoou fortemente, todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça, como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Olha só, imagina a dimensão. Foi algo tão profundo, foi algo tão forte, que lá em Hebreus, o escritor de Hebreus descreve que até Moisés teve medo. Até Moisés teve medo. Êxodo 12:21, o espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Estou apavorado e trêmulo. Não era isso que o povo esperava. Não era isso que o povo esperava. Então, como nós falamos na semana passada sobre a volta do Senhor, nós precisamos ter esse cuidado para que não seja algo, para que não aconteça o mesmo que aconteceu com o povo. Não era isso que eles esperavam. Está entendendo? Então, muitas vezes a gente, puxa vida, esse mundo está tão difícil, não é verdade? Nós vemos tanta injustiça, nós vemos tanta
tantas coisas terríveis acontecendo nesse mundo. Nós vemos tanta coisa, a gente fala assim, poxa vida, a melhor coisa é que o Senhor voltasse. Realmente, que ele volte. Nós queremos que o Senhor volte, mas nós precisamos estar preparados para esse dia. E o preparar-se é lavar as vestes, é viver uma vida diferente. São coisas que Deus não vai tirar da gente. Ele nos dá a graça para que nós possamos tirar. Ele até nos ajuda, mas nós precisamos mudar. Eu preciso mudar, você precisa mudar, nós precisamos mudar. Você vê que a glória de Deus ela é tão profunda, ela é tão profunda que houve um homem de Deus, um grande homem de Deus chamado Jó. Se você já ouviu a história de Jó, Jó foi um homem que o próprio Deus deu testemunho dele. Olha, não foi a mãe de Jó, né? Porque normalmente mãe fala bem do filho, né? A minha mãe, por exemplo, para mim é só elogio, né? O filho pode ter os defeitos, mas para a mãe normalmente ela favorece o filho normalmente, não é assim? Mas não foi a mãe dele que falou, não foi a mãe. Não foi qualquer pessoa, foi o próprio Deus quem disse assim, ó, você viu meu servo Jó? Ele é um homem justo, ele é íntegro, ele é um homem, é um exemplo. Ele é um exemplo, foi o próprio Deus quem disse isso. Olha só. Porém, quando esse homem teve um encontro com Deus, ele viu a glória de Deus, querido, ele sabe quais foram as palavras dele? Se você abre a sua Bíblia aí em Jó 42, no versículo 5, ele diz assim, ó, deixa eu ver se é o 5 mesmo, é o 5. Eu, o Senhor, chamei, peraí, não é esse daqui não, é Jó. Vamos lá, Jó 42, verso 5, olha. Jó ele diz assim, ó, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O verso 6 diz, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O homem que Deus chama de íntegro, de justo, alguém que se afasta do mal, quando ele tem a visão da glória de Deus, essa luz que vem, que emana do Senhor, ela é tão forte que faz com que ele veja quem ele realmente é. Por isso que eu acredito que aquelas pessoas que dizem conhecer a Deus e manifestam um orgulho, uma prepotência, têm dificuldade para perdoar, eu particularmente não acredito que uma pessoa assim ela conhece a Deus. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece. Quanto mais, preste atenção, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece. Quanto mais a gente se aproxima dele, que é luz, mais essa luz revela não só quem é ele, mas essa luz revela também quem somos nós. Não para ele, porque ele já sabe quem nós somos, mas para nós mesmos. Entendeu? Essa luz, ela revela quem nós somos para nós. E aí nós conseguimos ver as impurezas, os pecados, e aí não tem como não ter dificuldade para perdoar alguém. A partir do momento que eu vejo quem eu sou, o quão falho, quão pecador eu sou, eu não vou ter dificuldade para perdoar alguém, porque eu também preciso do perdão dele. Não é verdade? Eu não vou ter dificuldade para ser uma pessoa compreensiva com as pessoas, porque eu sei quem eu sou. Então, uma pessoa vamos dizer, que diz que conhece a Deus, que diz que é de Deus e tem um orgulho no coração, não pode conhecer a Deus assim. Porque quem conhece a Ele, quanto mais o conhece, mais se conhece. E aí acontece o que aconteceu com Jó. Por isso, eu te ouvi assim, só de ouvido, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Eu me arrependo no pó, o homem que Deus falou justo. Ele diz, eu me arrependo, eu sei quem eu sou. Agora eu vejo não só quem o Senhor é, mas eu vejo a minha insignificância, eu vejo quem eu sou e eu me arrependo no pó e na cinza. Tá? Então, querido, a glória de Deus, ela faz isso, ela faz revelar
quem nós somos. E nós precisamos estar preparados para isso, porque um dia nós sabemos, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas um dia ele vai voltar. Imagina esse Deus que é grande. Você imaginou a grandeza desse Deus? Eu estava aqui anotando aqui algumas coisas só para a gente concluir, mas olha só, que interessante, querido. Isso é muito profundo. Eu estava anotando isso aqui, ó. A estrela mais próxima da Terra, com exceção do Sol, é a estrela que se chama Alfa Centauro. Isso foi criado, claro, os nomes pelos cientistas e tal, né? Essa estrela, que é a mais, com exceção do Sol, que é a que fica mais perto da Terra, ela está a uma distância de aproximadamente 43 trilhões de quilômetros de nós. Olha só, 43 trilhões. Para você ter uma ideia, isso é tão longe, que a luz que a gente vê dela hoje lá no céu é uma luz que foi refletida há 4 anos e 3 meses atrás. Ela chegou só agora. Tamanha é a distância. A nossa mente não consegue nem entender como funciona isso. Quem criou isso? Hein? Quem criou essas estrelas, as galáxias? Foi o Senhor. Olha a grandeza dele. E a Bíblia diz que ele chama cada uma dessas estrelas pelo seu nome. Pelo seu nome. Os cientistas, com toda a tecnologia que tem nos dias de hoje, não conseguem determinar quantas estrelas há no céu. Não há como determinar. E ele conhece cada uma delas e chama pelo seu nome. Eu anotei outro dado aqui importante no meu caderno de anotações aqui. O Sol, que é essa estrela mais próxima da gente, ele está a 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros. Sabe o que são 150 milhões de quilômetros? Se pudesse, se fosse possível, não é, mas se fosse possível viajar de avião até o Sol, você pegar um avião que viaja ali a uma média de 800 quilômetros por hora e viajar até o Sol, nós demoraríamos 21 anos. 21 anos viajando dia e noite sem parar. 21 anos de avião a uma velocidade de 800 quilômetros por hora para chegar até o Sol. Quem criou tudo isso? Quem fez tudo isso? Quem mede os céus com a palma da sua mão? É esse Deus. É Ele que um dia vai se apresentar, um dia vai voltar. E assim como aconteceu naquele dia lá, né, de Êxodo, né, que nós estamos lendo aqui, de Êxodo 19, no amanhecer do terceiro dia, houve trovões, raios, uma densa nuvem cobriu o monte, uma trombeta ressoou fortemente, nos campamentos tremeram, as pessoas tremiam de medo. É isso o que acontecerá nesse grande dia. Por isso, meu querido, minha querida, eu vejo essas palavras com muito temor e com muito tremor. Nós precisamos sim entender quem é Deus, para que a gente não brinque, né? Para não brincar. Por isso que a Bíblia diz: de Deus não se zomba, e nós precisamos sim ter o entendimento da grandeza dele. Não só para pedir ou para esperar grandes livramentos, grandes milagres dele. Não. Também para que possamos entender que um dia nós estaremos diante dele, teremos que prestar conta de toda a nossa vida. E precisamos estar preparados. Por isso que o Senhor está dizendo para nós: prepare, lave as suas vestes. Este é um tempo de lavar as nossas vestes, tá bom? Eu quero orar por você, nós vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos perdoe, que nos limpe, que nos dê uma semana abençoada, tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Feche os seus olhos se você puder, tá bom? Pai querido e amado, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor que criou os céus e a terra. A nossa mente, meu Pai, não consegue dimensionar uma grandeza, um Deus tão grande. Não só em poder, mas a tua santidade, a tua majestade. Ah, meu Pai, não há como dimensionar isso. Nós pedimos ao Senhor que
nos perdoe, que nos lave, nos limpe, que, ó Deus, renove o temor do Senhor no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua glória, o Teu poder. Queremos, Senhor, queremos refletir a Tua glória neste mundo. Em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o Senhor, Deus grande, soberano, poderoso. Te adoramos, Pai. Te louvamos. Ah, santo, santo é o Senhor. Entregue a sua vida a Ele, adore Ele aí aonde você está, na sua casa. Você adore a Deus, aproveite esse momento para falar com Ele. Se você precisa pedir perdão, peça. Se você quer adorar, adore. Busque ao Senhor, diga para Ele, eu quero, Pai. Eu quero ao Senhor. Eu quero me achegar ao Senhor. Eu não quero ficar com medo. Eu não quero me distanciar, eu quero estar perto, ainda que isso venha a revelar quem eu sou. Sim, meu Pai, mas eu quero mudar, eu quero ser diferente, quero viver para a glória do teu santo nome, para a glória do Senhor. Aleluia. Oh, meu Pai, quero te pedir aqui também, nesse momento de oração, por cada pessoa que está recebendo essa oração, seja no hospital ou em casa. Eu não sei se essa pessoa tem enfrentado problemas na sua família, talvez ela tenha enfrentado muitos problemas, o filho, nos vícios, o casamento tem sido bombardeado por problemas, discussões, brigas. Talvez essa pessoa esteja vivendo até os momentos mais difíceis da vida dela, e até essas palavras que a gente falou hoje, pelo menos, ainda não fazem muito sentido para ela, porque ela está vivendo com os pensamentos apenas no hoje, no agora. Mas se ela ouviu essa palavra, tenho certeza que ela ficou plantada no coração dela. E eu oro para que o Senhor traga, meu Deus, pela tua misericórdia e compaixão, traga uma resposta para ela. Muda essa situação, transforma esse casamento, cura esta pessoa que está doente hoje, agora, onde ela estiver, meu Pai, nós oramos, porque o Senhor é grande, é poderoso, é majestoso. Sim, meu Pai, aleluia, cura o doente, liberta o cativo, o viciado, aquele que não consegue deixar o alcoolismo ou a droga, aquele que está preso a um vício, Pai, que ele receba o toque da tua mão agora poderosa, para que a partir de hoje, a partir de agora, desse momento, ele tome a decisão no coração de deixar isso. E não só tome essa decisão, mas que ele encontre forças, a graça do Senhor para conseguir abandonar esse vício, esse pecado, e ser assim liberto pela fé. Oh, poderoso Deus, poderoso e maravilhoso Deus, eu te louvo e te agradeço. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Senhor, oramos aqui por cada família, para que o Senhor nos guarde. Essa semana, guarda a nossa casa, filhos, marido, esposa, pais, guarda, Senhor. Guarda a nossa casa, a nossa família. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, hoje, amanhã e sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Olha, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui um abraço para a dona Felícia, né? Dona Felícia do Paraguai, dona Maria Isabel também, lá no Paraguai, Tatiana, saudades também, querida, que Deus abençoe, tá? Durante a semana, nós vamos estar respondendo, mas a minha esposa, ela está sempre ali procurando responder às mensagens, tá? As mensagens que você mandar durante a semana, nós vamos estar respondendo vocês. É um pouco difícil, principalmente para mim, nós temos o trabalho, temos o estudo, é o recomeço de uma nova vida,
Então, às vezes, o tempo não dá, né? Para ficar ali nas redes sociais, mas a minha esposa sempre está ali para responder qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Forte abraço para todos. Domingo que vem, à noite, a gente vai estar aqui sempre por volta das 8 horas, nós vamos estar juntos aqui alguns minutos, tá bom? Forte abraço, tá? Um abraço para todos, Deus abençoe, uma boa noite.